farinha de aveia. Ah, meu Deus, essa bendita farinha de aveia aqui. Por que ela dá tanto questionamento, hein? Será por quê? Porque ela é um pouquinho difícil de trabalhar. Vamos lá, composição. Só duas informações sobre a composição da farinha de aveia. Proteínas, ó. Tem proteínas, mas não é isso que eu quero destacar, não. Fibras e amido. Fibras e amido tem dentro da aveia, sim, em grandes proporções. E aqui a gente pode ter um problema. Por quê? O que a fibra faz na massa? Absorve a água. Muita água. Aqui a gente tem um alto teor de fibras na farinha de aveia. Então, a minha fibra da farinha de aveia vai absorver muita água da massa. Beleza, não tem problema. Só que o problema é que ela tem um grande teor de amido também. E aí, essa combinação aqui, ela pode ser fatal para o seu bolo, para o seu pão. Porque quando eu tenho muita farinha de aveia na minha receita, eu vou ter muita absorção de líquido e esse amido vai gelatinizar dentro da sua massa. O que é a gelatinização? É quando o amido começa a absorver a umidade e vai ficando gelatinoso. E aí vai formando a estrutura da massa. Basicamente é isso, tá? Todas as farinhas têm um certo teor de amido. E a farinha de aveia tem um teor grande. Só que o grande teor de amido associado ao elevado teor de fibras vai fazer com que essa farinha aqui pese a massa. Você já fez um bolo que colocou ali uns 100 gramas de farinha de aveia e o seu bolo deu uma baixada e ficou embaixo bem soladinho? Eu já tive essa experiência e tem alunas que tiveram com pão. Esse é um dos problemas. Um dos problemas não, né? O principal problema ali de você colocar muita farinha de aveia na sua receita. Ah, mas a farinha de aveia é tão nutritiva? Sim, e você deve usar. Mas você tem que saber em qual proporção usar e qual a combinação com outras farinhas. Porque senão você vai pesar a sua massa, vai desandar a sua receita. Aqui na farinha de aveia, a gente tem alguns tipos, né? E é importante a gente destacar. Na verdade, não é a farinha de aveia. A farinha de aveia é uma só. Mas além da farinha de aveia, subprodutos, vamos dizer assim, da aveia. Nós temos, além da farinha de aveia, deixa eu abaixar tirar esse aqui. Além da farinha, a gente tem o farelo e a gente tem os flocos. Flocos de aveia, flocos finos e flocos grossos, né? Qual a diferença disso tudo aqui? Vamos lá, de dentro para fora. Farinha de aveia é a parte interna do grão. É a parte interna do grão de aveia, ou seja, a parte que tem mais carboidrato, a parte que tem mais amido. É a farinha de aveia, que já vem pronta, que você já compra farinha. Para o grão inteiro, o floco. O floco é o grão inteiro da aveia prensado. Então, aqui no floco, eu tenho a parte interna, que é rica em carboidratos, mas eu também tenho a casca, que é rica em fibras. Então, o floco é o subproduto da aveia que eu mais recomendo que você use. Ah, mas eu queria no formato de farinha. Compra o floco e bate no liquidificador. Faz farinha. Porque aqui a gente tem as duas propriedades. O carboidrato e todas as vitaminas, minerais, nutrientes que estão dentro do grão. E temos também a casca, que vai trazer muito mais fibra para essa farinha. Então, quer fazer farinha de aveia? Compra o floco e tritura. Que aí você tem o grão inteirinho ali, intacto, prensado. Perfeito? E o farelo? O que é o farelo? Farelo de aveia é a casca. O farelo é simplesmente a casca da aveia. Então, aqui o meu teor de carboidrato é muito baixo. Em compensação, o teor de fibra é altíssimo. É ótimo para a gente usar? Sim. Só que se você usa uma grande proporção do farelo, você pode ressecar a sua massa, porque ele tem muita fibra, vai absorver muita umidade. Se você não hidrata muito bem esse farelo, seu resultado final vai ficar mais seco. Certo, gente? Bora lá! Então, nós temos a farinha de aveia, que é o que tem mais carboidrato, mais amido e menos fibras. O farelo, que é mais fibras e menos amido.
e o floco, que é um mix dos dois. Então, eu recomendo que você compre o floco e triture para fazer a farinha se quiser. Tem também bolos que eu faço, tem um bolo no curso que é com floco de aveia. E fica sensacional. O floco fino, né, ele dá uma derretida. Você não sente o grão grosso, né? O floco grosso, aí você consegue sentir, que não dá tempo dele se diluir aí dentro da massa. Mas o floco fino fica sensacional. E quanto mais triturado, mais água absorve. Por quê? Isso vale não só para aveia, para o psyllium também. Por que quando a gente tritura alguma coisa, essa coisa absorve mais líquido ou ela dá uma ação mais forte? Porque a gente aumenta a superfície de contato. A superfície de contato desse pincel inteiro, na volta dele. Né? A gente tem uma massa grande com a superfície de contato normal. A superfície de contato da tampa do pincel, massa menor, a mesma superfície de contato. Ou seja, aqui eu tenho a ação mais forte, aqui eu absorvo mais líquido. Porque eu tenho várias partículas pequenas. Eu aumento a superfície de contato. Consequentemente, eu absorvo mais água, porque ela é rica em fibras, e eu tenho uma gelatinização mais forte, porque eu tenho uma ação mais forte. Seja da aveia, seja do psyllium, né? Por que eu tô falando do psyllium? Porque o psyllium também vem ou na casquinha maior, ou já triturado. E essa é a diferença principal. Na força de ação e na capacidade de absorção de líquido. Beleza, gente? Cuidado com a farinha de aveia. Não use sozinha e não use em grandes proporções na massa, porque você vai pesar a sua receita e o seu resultado final não vai ficar perfeito. Então, sempre em combinação com outras, né, farinhas de estrutura, com farinha de liga, com farinha de maciez e leveza, até as proteicas, né, por exemplo, a farinha de amêndoas que a gente falou na segunda-feira, sempre em combinação. Pelo menos 3 grupos de farinhas dentro da sua massa, para você ter um resultado perfeito.